Boa tarde a todos. Hoje a gente está numa tarde muito especial, no programa Passaporte para o Mundo, mais uma iniciativa do Núcleo de Assuntos Internacionais da Unievangélica. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial que tem contribuído muito com o programa de profissionalização internacional da enfermagem. É a nossa egressa, a Tatiara, e ela é enfermeira bilíngue, egressa da Unievangélica, dedicada e comprometida com mais de 6 anos de experiência na área hospitalar. Ela presta atendimento de alta qualidade a uma ampla variedade de pacientes, tem prática especializada em urgência e atenção de emergência de enfermagem, e atualmente ela é enfermeira registrada nos Estados Unidos, no Hospital Encompass Health Rehabilitation Hospital, em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai ter uma sessão super especial de um bate-papo com a Tatiara para contar como é que foi a experiência dela aí durante esse processo de aplicação. E depois vou abrir para perguntas para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Então, boa tarde, Tatiara, bem-vinda novamente. Boa tarde, Thalita. Obrigada pelas palavras. Boa tarde, pessoal. Certinho, muito obrigada. Tatiara, para a gente começar o nosso encontro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, do seu começo mesmo, assim, todo o processo seu de formação e como você ficou sabendo desse programa. Tá. Bom, meu nome é Tatiara, eu tenho 32 anos, eu me formei pela Unievangélica no segundo semestre de 2009. Não foi fácil assim que eu me formei, porque, como vocês sabem, né, é difícil conseguir um primeiro trabalho sem experiência, né? Então, eu trabalhei um ano como voluntária, depois eu consegui um trabalho, trabalhei na Santa Casa por quase 7 anos, trabalhei em urgência e emergência, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em centro cirúrgico, UTI, trabalhei em enfermaria, depois eu trabalhei por volta de uns 5 anos na coordenação, auxiliando o coordenador de enfermagem. No ano de 2017, a gente resolveu, eu e meu marido, nós resolvemos nos mudar para a Austrália. Era uma coisa que não me agradou muito de início, porque eu não queria sair do país, eu estava vivendo uma vida profissional, eu estava realizada no Brasil profissionalmente, pessoalmente falando. Mas em 2017 nós resolvemos mudar. Então a gente foi para a Austrália, meu marido ele foi com o diploma dele validado, ele é da área de TI, e a gente já tinha tudo pesquisado e planejado de como se tornar enfermeiro na Austrália. Então a gente se mudou para a Austrália. Primeiramente eu iria estudar inglês, porque eu tinha zero de inglês, não tinha nada, não falava nada. Meu marido ainda falava um pouco, ele tinha um inglês intermediário. Então, nós fomos para a Austrália. Morei na Austrália 4 anos. Então, para mim, eu comecei realmente o processo de tornar enfermeiro fora do Brasil do zero. Eu estudei inglês por volta de 1 ano e meio. Depois desse 1 ano e meio, eu consegui, né, fazer a minha primeira prova de inglês. E aí eu apliquei para ser enfermeiro na Austrália. Comecei o processo, que é um pouco mais demorado, um pouco mais complicado que os Estados Unidos. E aí, em 2015, voltando um pouquinho, eu participei de uma palestra na Unievangélica. Era uma enfermeira, ela se formou na Califórnia e estava trabalhando como enfermeira lá aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Ela é brasileira, mas tinha se formado aqui. E aí aquilo lá me abriu os olhos e eu fiquei toda cheia de vontade. Então, a palestra dessa enfermeira, eu digo que me influenciou a mudar de país. Ela não explicou sobre o processo de se tornar enfermeira nos Estados Unidos, porque ela já estava aqui. Mas, ao ver ela falando sobre como é a enfermagem aqui, aquilo ali brilhou meu olho. Então, eu acho que foi ali que eu comecei a pensar diferente, a pensar em mudar de país. Então, em 2019, eu fiz a minha aplicação na Austrália, e aí um belo dia, eu me lembro até hoje, uma segunda-feira à tarde, o meu marido, ele perguntou para mim sobre outro país. E aí veio na nossa cabeça Estados Unidos. Por que não, né? Ter um plano B. A gente saiu do Brasil, tudo planejado. Eu já queria trabalhar na área, ele também, e a gente estava focado em conseguir residência, porque a gente foi para a Austrália como estudante. Então, em 2019, eu fui para o Brasil, em julho, e aí eu já comecei a arrumar minhas documentações. Fui na Unievangélica, fui no Corém, já organizei tudo que eu precisava para iniciar meu processo. Então, o que eu iria fazer? Meu planejamento era
era fazer as duas aplicações simultaneamente e seguindo, e no decorrer do processo eu ia decidir como que eu ia fazer, se eu ia ficar na Austrália ou se a gente ia vir para os Estados Unidos. Só que, no decorrer do processo, eu vi que o processo dos Estados Unidos estava andando muito rápido, as coisas estavam acontecendo e aquilo ali foi me dando foi me animando um pouco mais. Acabou que eu parei com o processo da Austrália e dei seguimento no processo aqui dos Estados Unidos. O processo demorou, desde o início, 1 ano e 8 meses para eu chegar na entrevista consular, que é a última etapa do processo, e ter meu visto aprovado. Então, assim, para mim, foi muito rápido, mas, assim, para algumas pessoas esse tempo demora 3 anos, para outras 2 anos, 2 anos e meio. O mais rápido que eu já vi foi 1 ano e meio. Então, é isso. Hoje eu trabalho na Encampus, é como se fosse um hospital, mas não é um hospital, é uma facility que a gente chama aqui. É como se fosse uma enfermaria com 80 leitos, e que é focado em reabilitação de pacientes com pós-AVC, pós um acidente automobilístico, que teve uma fratura de fêmur. Enfim, esse paciente que é um paciente que precisa de reabilitação, e aí a gente tem toda uma equipe que trabalha com ele. Certo, muito obrigada. Tatiara, qual foi o ponto mais desafiador durante o processo com o sponsor, assim, para você? Você pode passar uma visão geral do processo e falar o que foi mais difícil para você? Assim, eu acho que o processo do sponsor, a parte do sponsor já é a parte imigratória, quando ele vai aplicar toda a sua documentação e vai solicitar o green card, eles vão avaliar vários critérios. Então, a parte do sponsor não é tão, assim, desafiadora, porque não depende muito de mim, do aplicante. A gente só precisa ter paciência, né, que é um pouco complicado. Mas a parte do sponsor não é tão complicado assim, não. Agora, em relação a todo o processo, a parte mais desafiadora para mim foi o inglês. Vocês podem se perguntar, mas você morou 4 anos na Austrália. Gente, é difícil, não é fácil. A gente tem contato muito com brasileiro quando a gente mora fora, e a gente acaba não praticando a língua, assim, como a gente gostaria. Eu praticava muito na escola. Na época que eu estudei inglês, eu ia para a escola todos os dias. Não é igual a gente estuda no Brasil inglês, não, né? Você vai no final de semana, num sábado de manhã e só. Era todos os dias, de segunda a sexta-feira, acho que em torno de 5 horas por dia, a 6 horas por dia. Então, a parte mais desafiadora para mim foi a prova de inglês. Eu fiz a prova do IELTS 4 vezes e eu falhei no speaking, porque no speaking você precisa tirar 7. E eu sempre consegui 6,5. Então, aquilo ali me frustrou um pouquinho, porém eu nunca desisti, e é isso. A parte mais desafiadora para mim, com certeza, foi o inglês. Muito obrigada. Você pode falar um pouquinho da escolha do sponsor? Como que você fez sua escolha e como que as pessoas escolhem o sponsor geralmente? Gente, a parte do sponsor, eu apliquei para o visto EB3. O EB3 ele é baseado no sponsor. É um patrocinador, né, traduzindo para a língua portuguesa. É uma agência de recrutamento de enfermeiros ou é um hospital que vai te oferecer um trabalho. Você vai trabalhar para eles por um certo período, geralmente esse período varia de 2 a 3 anos, e eles vão te pagar, e aí eles vão ter o lucro deles ali em cima do profissional, né? Então, assim, para a escolha do sponsor, vocês têm que analisar salário, os benefícios, alguns pagam passagem, alguns pagam, eles vão te pagar o processo imigratório, né, claro, passagem aérea, benefícios como acomodação quando você chega aqui, essas coisas. Você tem que ver também valor de seguro-saúde, porque cada sponsor, eles vão te oferecer um determinado plano, e isso é importante para você saber. Acho que para onde você vai também, porque a partir do momento que você aplica para um estado, isso não quer dizer que você vai trabalhar nesse estado. Você vai trabalhar onde o sponsor precisa de você. Então, se você fez sua aplicação inicial para a Flórida, por exemplo, que foi o meu caso, eu já sabia que eu não iria para a Flórida. Eu vim para o Novo México. Então, é muito tranquilo você fazer esse endorsement, que a gente chama, é a transferência da licença.
Então, a minha escolha do sponsor foi um pouco complicada, porque eu estava fora da área há 4 anos. E quando você está fora da área, as suas oportunidades de escolha reduzem bastante. Eu tinha 2 opções somente de sponsor, em um leque aí de 10, sei lá quantos sponsors tem aqui, mas tem várias opções. Então, eu tive 2 opções, por esse motivo, eu estava fora da área. Então, 99% dos sponsors, eles vão solicitar que você esteja trabalhando na assistência no momento da contratação, num hospital de pelo menos 150 leitos, e essa assistência tem que ser, geralmente, emergência, UTI, uma enfermaria ou algo nesse sentido. A maioria dos profissionais que chegam aqui trabalham nessas áreas aqui. A maioria é enfermaria, UTI e emergência. Então, é isso, a minha dificuldade foi essa. Então, hoje o perfil para você ter muitas opções de escolha de um sponsor é você estar trabalhando no momento que você contrata, que o sponsor te contrata, porque você tem mais opções de escolha. Muito obrigada. Você fala um pouquinho sobre o seu estudo da língua inglesa, né? Você optou por uma metodologia imersiva, e aí você conseguiu aprovação no IELTS, e a partir de então você começou a se dedicar para o NCLEX, certo? Sim. E como que era a sua rotina de estudos para o NCLEX? Então, gente, para o NCLEX foi um pouco mais gostoso de estudar, né? Porque a área de enfermagem, né, é bem diferente de IELTS. Então, foi melhor para estudar. Então, a minha rotina de estudos, eu estudei durante 6 meses. Eu acredito que 5 meses daria para eu ter feito a prova, mas eu já tinha marcado, então eu estudei 6 meses. Mais ou menos de 5 a 6 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Foi um período muito estressante, mas que eu não quebrei o meu planejamento de estudo em nenhum momento. Então, eu abdiquei de sair com meus colegas, abdiquei de fazer as coisas que eu gostava. Claro que eu tinha meus períodos de descanso, porém eu ficava em casa, porque é muito exaustivo. Nessa época eu estava estudando outro conteúdo na Austrália, eu estudava, eu estava fazendo um curso voltado para idosos, então a minha rotina de estudo foi muito pesada, de 5 a 6 horas por dia, de segunda a segunda por 6 meses. Para falar que eu não descansei, assim, que eu não peguei no livro, eu tirei uma semana de descanso, acho que foi, no fim do ano. Mas é isso, no final dos meus estudos, eu fiz uma revisão de tudo que eu estudei, eu escrevi 240 páginas de notes. Muito. Porque, assim, cada um tem um jeito de estudar. Eu acho que eu aprendo mais quando eu escrevo. Então, eu escrevi praticamente um livro. Então, foi isso a minha rotina de estudos. E valeu a pena, porque eu passei de primeira. Assim, pode acontecer de você não passar, isso não é um problema, gente, né? Só tem que continuar estudando. Alguns estados, eles te dão oportunidade, 3 oportunidades para passar no NCLEX, alguns estados te dão 8 oportunidades para você passar, então isso me assustava um pouco. Então, acho que foi por isso que eu me dediquei tanto para me conseguir passar de primeiro. E deu certo. Ótimo. E você fez um esquema de estudo seu ou você contratou um curso à parte? Eu estudei sozinha. Primeiramente, no meu primeiro mês de estudo, eu busquei vídeos no YouTube, porque eu tinha que me familiarizar com os termos técnicos em inglês, que até hoje ainda é um pouco complicado na prática. Então, eu vi bastante vídeo no YouTube de conteúdos que eu não tinha muito contato, não tive muito contato na época que eu trabalhava e estudei, como maternidade, essas coisas. E aí eu comprei algumas videoaulas nesse primeiro mês e fui vendo esses vídeos. Depois desse primeiro mês, que eu já estava com a cabeça mais fresca em relação ao conteúdo, eu comprei o YouWord, que é uma plataforma que tem cerca de 2.200 questões. É uma plataforma muito parecida com a prova real, inclusive, porém eu acho que o YouWord, essa plataforma foi um pouco mais difícil do que a prova real, o que é bom, que você já começa no difícil e depois, né, você vê que a prova não é tão complicada como parece. Então, eu fiz todo o banco de questões,
estudei todas as explicações, porque não é só, ele não vem só as questões. Embaixo tem todas as explicações, e depois disso, eu comprei uma review de uma enfermeira do Canadá, que tem uma review, acho que de 40 páginas, eu estudei por ela, e também eu escutei os áudios de review, de conteúdo do Mark Klimek, 3 vezes. São 12 áudios, e é simplesmente maravilhoso, porque ele dá muita dica para o NCLEX. Então, foi esse a minha estratégia de prova. E eu estudei sozinha, assim, com essas plataformas. Certo, excelente. Em relação ao processo de adaptação cultural e profissional, quando você chegou aí, o que foi mais desafiador, assim? O que te chocou mais? Em relação à cultura, não me chocou, porque eu vim da Austrália. E a Austrália é um país multicultural, eu tive contato com gente de todo o país, todo mundo, né? Então, não foi tão complicado para mim, não. Na verdade, não foi complicado de forma alguma. Mas para as pessoas que vêm do Brasil, aqui eu conheci uma enfermeira que nunca tinha viajado para fora, e ela veio há um mês atrás, eu acho. Então, para ela, por exemplo, ela teve um choque de realidade. Ela passou por um período de adaptação muito complicado, de querer voltar para o Brasil. Então, assim, a gente tem que manter a cabeça focada, né, no projeto da gente. Então, o choque cultural vai existir. É a comida, às vezes é o jeito da pessoa te cumprimentar, que às vezes não é igual no Brasil, o jeito das pessoas conversarem com você, essas coisas. Então, isso vai existir. Preconceito, eu não tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Só acho que mesmo o meu sotaque, que as pessoas... Às vezes eu falo só um oi, tudo bem, as pessoas já perguntam de onde eu sou. Mas isso não é nenhum tipo de preconceito, gente. Pelo contrário, onde eu trabalho, as pessoas, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas, nossa, elas ficam assim, elas adoram. Elas adoram. E em relação à profissão, o choque foi um pouquinho maior. Já tinha 4 anos que eu estava fora da área. Uma coisa que vocês também têm que considerar quando escolhem o sponsor é o treinamento, gente. Eu tive 2 dias de treinamento, eu já tinha falado isso com a Thalita, e isso, assim, foi um susto para mim, porque em 2 dias você não consegue ver muita coisa. Eu fiquei 4 anos fora, e os meus últimos 5 anos foram na coordenação, não foi na assistência. Apesar de eu ser muito dedicada nos estudos, né, isso às vezes não é muito suficiente. Então, me assustou, me chocou. As minhas 2 primeiras semanas eu fiquei muito para baixo, me questionando profissionalmente se eu seria capaz de continuar. Mas depois dessas 2 semanas, gente, eu acho que é tudo questão de prática, né? Você vai ver, cada dia você vê uma coisa, cada dia aí você chega em casa, você estuda aquilo que você não sabe e vai melhorando. Hoje eu amo de paixão o lugar que eu trabalho, graças a Deus, e eu não penso assim em sair de lá e em parar em momento algum. Então vocês têm que ter foco, porque é difícil, a dificuldade em algum momento vocês vão encontrar. Certo, Tatiara, qual que é a diferença entre o papel do enfermeiro aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos? Diferenças que você acha mais marcantes? Olha, assim, acho que a mais marcante é o trabalho em si. Gente, aqui a gente trabalha demais. A carga horária do enfermeiro aqui é 36 horas semanais. Quando eu comecei fazendo 48 por opção minha, porque aqui não existe igual no Brasil, você trabalha 12 e descansa 36, né? Pela lei trabalhista brasileira, não existe isso, não. Aqui, a maioria dos dias, eu já cheguei a fazer 4 plantões de 12 horas seguido. Essa semana eu fiz 3 plantões de 12 seguido, não existe isso, não, gente. Você trabalha quando o sponsor precisa de você, você não escolhe os dias que você trabalha, quando você trabalha com o sponsor. Depois do sponsor, com o seu contrato com o hospital, você vai poder escolher os seus dias. Mas voltando à pergunta, eu acho que a diferença mais marcante é no trabalho mesmo. No Brasil, a gente é acostumado a fazer mais supervisão e os procedimentos complexos. O técnico te ajuda demais, né? Aqui, o enfermeiro é responsável por tudo. A gente dá os medicamentos, a gente faz todos os curativos, não só os complexos, a gente faz todos os curativos, porque o técnico não faz nenhum. E a gente cuida do paciente integral. Até
o lixo do quarto a gente ajuda a tirar, gente. A profissional da limpeza, onde eu trabalho, ele passa uma vez ao dia no quarto do paciente, mas no fim do dia, a organização do quarto, a retirada do lixo, a gente ajuda, e é isso. A gente trabalha demais, são 3 dias, assim, na semana só que a gente trabalha, mas é muito intenso. No meu caso, eu tenho uma CNA que trabalha comigo, que é como se fosse uma auxiliar de enfermagem, um profissional de ensino médio, é como se fosse o auxiliar do Brasil. Elas são responsáveis de deambular o paciente, de trocar a cama, trocar o paciente, oferecer alimentação, essas coisas. E só. O resto, a enfermeira é responsável pelo paciente. Então, acho que o mais marcante é isso. E também acredito que a responsabilidade nos 2 países ela é igual, mas eu sinto um peso maior aqui. Certo. O que você sente mais falta daqui do Brasil? Em primeiro lugar, sem dúvida, minha família. Com certeza, gente. Isso aí, sem dúvida. Em primeiro lugar, minha família. Segundo, meus amigos. Eu deixei minha cachorra no Brasil, para vocês aí que têm animais, né? Eu deixei ela no Brasil, né, há 4 anos atrás. Sinto falta de comida. Aqui nos Estados Unidos, vocês vão conseguir ainda encontrar mais variedade, eu digo assim, de mercados online, né? Que vocês podem comprar coisas brasileiras, mas eu ainda sinto falta da comida do Goiás, que eu sou do Goiás, né? Então eu sinto falta da comida brasileira, assim, muito, muito, muito. Mas é isso. Acho que o brasileiro, ele é muito, não sei, acolhedor. Então eu sinto falta disso. Certo, tem muitos alunos e egressos que ainda têm um receio de aplicar, porque mudar de país não é uma tarefa fácil, né? É desafiador mesmo. Mas se você pudesse dar um conselho, assim, para quem está realmente querendo aplicar, qual seria o seu conselho? Quais são as vantagens de você estar aí agora? Por que continuar lutando por esse projeto de longo prazo, né? Porque ele exige resiliência. Nossa, parece que você falou comigo há uns anos, a menina, a Tatiara de uns anos atrás, porque, como eu disse, eu não queria vir, gente, eu não queria mudar para a Austrália, mas desde o meu primeiro mês na Austrália, eu em nenhum momento me passou pela cabeça voltar para o Brasil. Em nenhum, gente. Então, para uma pessoa que não queria mudar de país e hoje ela não querer voltar, isso dói um pouco porque a minha família está lá, né? Mas eu espero que eles possam vir agora com frequência, agora por conta do Covid bagunçou tudo, né? Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Desde quando eu iniciei o processo, eu já me visualizava aqui. Eu não passei no IELTS 4 vezes, mas eu nunca desisti. Eu sempre falei, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou passar e em algum momento eu vou passar. Então, gente, vocês têm que ter determinação, vocês têm que ter foco, persistência. É um processo complicado, você vai chorar às vezes, porque vai te estressar, vai sentir saudade, vai pensar em desistir. Eu não pensei em desistir, mas muita gente já desistiu ou já pensou em desistir. Mas eu digo para vocês, vale a pena cada centavo que vocês investem. É uma qualidade de vida que você não vai encontrar, infelizmente, assim, no Brasil. É complicado eu falar isso, mas eu digo em relação à segurança e a qualidade de vida que você vai poder oferecer para sua família. Hoje eu não tenho filhos, mas eu penso futuramente que eu vou poder oferecer tudo isso para o meu filho e vai ser um privilégio, né? Hoje eu estou aqui só com meu marido e valeu muito a pena todo o esforço, foi muito sofrido, mas eu vejo hoje que tudo que eu fiz, tudo que a gente abdicou, tudo valeu a pena. Então, se eu puder deixar um conselho para vocês, é que tentem. Se vocês têm um sonho, corra atrás, porque vale a pena vir. Morar fora não é fácil, né? A gente fica fora da família já tem 2 anos e meio que eu não vejo minha família, né? E essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a gente, mas vale muito a pena. Aproveitando que a Nayara perguntou sobre filhos, o Jean foi com você e você passou pela aplicação, né, de um membro familiar também durante o processo para ir com você. Você pode falar um pouquinho sobre a aplicação do Jean junto com a sua? Por exemplo, se a Nayara quisesse levar o filho ou o marido, como que seria esse processo? Gente, a aplicação de filho e marido é tudo incluso, sem nenhum problema.
A única diferença é que o sponsor não vai pagar a taxa dos seus dependentes. Ele não pagou a taxa do Jean, que é meu marido. Se eu tivesse filhos, eles também não pagariam as taxas imigratórias dos meus filhos. Mas é uma coisa que vocês conseguem pagar, tranquilo. Assim, é um pouco caro, mas vocês conseguem pagar. Depende da quantidade de filhos que vocês têm também. Mas foi muito tranquilo, eu não tive nenhum problema. Eles só perguntaram para mim quantos dependentes eu tinha, no meu caso era só um, e foi muito tranquilo. Agora, uma coisa, eu acredito que os filhos têm que ser menor de 21 anos para vocês conseguirem que esse filho imigre junto com vocês. Mas foi bem tranquilo, sem nenhum problema. Todo mundo chegou aqui com green card. Na verdade, você não chega com o cartão do green card. Quando você passa pela entrevista consular, que é a última etapa imigratória, eles pegam o seu passaporte e eles colocam um selo, como se fosse o selo do turista, do visto de turista. Mas nele fala que é um visto permanente, temporário, de 1 ano até chegar seu green card. Só que quando eu cheguei aqui, meu green card chegou, acho que em 20 dias, o meu e do meu marido. Então, foi bem tranquilo. Certo. Pessoal, agora a gente vai poder abrir para perguntas direto para a Tatiara. Se vocês querem fazer perguntas, vocês podem enviar no chat ou quem se sentir confortável pode também abrir o microfone, tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade aí. Alguém tem perguntas? Ian. Pode falar, Ian. Ah, desculpa. Pera aí, só um minutinho que eu acho que vocês estão desativados no microfone. Só um minuto. Tudo desativado. Uhum. Ian, vê se você consegue tirar o seu mudo agora. Sim, sim. Obrigado, Thalita. De nada. Na verdade, eu ia fazer a mesma experiência que acho que a Débora acabou de fazer também no chat, que é em relação... Ela disse que a Tatiara, né? Uhum. Você disse que quando a gente for aplicar para o sponsor, é melhor a gente estar trabalhando na área, né? Ter a experiência na área. Aí eu ia perguntar isso, se essa experiência na área, se a gente estiver trabalhando como voluntário, se essa experiência na área, eles iriam contar como experiência, sabe? Mesmo sendo voluntário. Gente, geralmente para aplicar para o sponsor, você tem que ter o emprego mesmo. Eles vão considerar você com carteira assinada em uma instituição, geralmente aí em média de 150 leitos. A experiência como voluntário, infelizmente, eu ainda não vi nenhum processo que o sponsor considerou como experiência. Mas assim como eu disse, né, que é o melhor cenário hoje, o enfermeiro com experiência aplicar para o sponsor, tem o meu caso, né, que eu estava fora da área e consegui o sponsor, e hoje eu estou super feliz aqui. A Débora enviou algumas perguntas, vou ler a primeira dela para você. A primeira dela foi a mesma que o Ian, então vou pular para a segunda. Entre 1 a 10, qual nível de dificuldade você achou que tem o NCLEX? Gente, a prova, quando eu fiz a prova, eu saí da prova assim, cega. Eu não sabia se eu tinha saído bem ou mal, eu sem nenhuma referência nenhuma. Eu achei a prova confusa ao extremo. Eu não sei te dizer se ela estava difícil. Para mim, ela estava confusa, porque a prova do NCLEX, as questões, a resposta das questões, você vai ter que, por exemplo, se tem uma pergunta de múltipla escolha, você vai ter que escolher a resposta que é a mais certa, porque todas as outras, às vezes, vão estar certas também. Então, isso acaba te dando uma paranoia na hora de responder as questões. Mas de 0 a 10, eu diria 8. Mas mais confusa do que difícil. Certo, a próxima pergunta da Débora é: você sentiu diferença na valorização da profissão comparada ao seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Gente, nossa, muita diferença. Eu trabalho nesse local há 6 meses. Eu já ganhei dois reconhecimentos lá. Isso, para mim, eu até chorei no dia que eu vi meu nome, lá no carrinho de coisas lá que eles estavam fazendo. Né? Mas, nossa, isso para mim foi a valorização, assim, que às vezes a gente não tem, né? Morando no Brasil, trabalhando no Brasil. Mas lá, o legal é que todo mundo participa, não é só, por exemplo,
a nurse manager ou a diretora de enfermagem que vai lá e vai fazer pelos seus profissionais. Não, é toda a instituição que está envolvida. Você vai ver, às vezes, o diretor da instituição fazendo alguma coisa pelos profissionais, você vai ver outros profissionais fazendo pela enfermagem, distribuindo carrinho de snacks, né, com cupcake, com coisas que você pode escolher lá, com salgadinhos, coisas de comer mesmo. E as pessoas passando com esse carrinho quase que semanalmente, comemoração de aniversário, às vezes não é a enfermagem que está proporcionando isso, mas todo mundo do hospital está envolvido na valorização de todos os profissionais, não só da enfermagem. Então, isso para mim me chocou muito em relação a isso, em relação à valorização. Tem muito paciente que me agradece por ter deixado o meu país e ter vindo para os Estados Unidos para cuidar dos pacientes aqui. Então, isso para mim realmente é uma coisa que eu senti diferença na pele. E a outra pergunta da Débora é: quanto tempo você deve ficar no país até poder sair e viajar para fora de novo? Imagino que visitar a família, né? Gente, assim, vocês não ficam presos aqui, não, assim, de não poder sair, não. Tá tudo legal, vocês podem. A questão é férias, né? Geralmente, com o sponsor, vocês vão ter somente 2 semanas de férias. Isso é geral. E é não remunerada com o sponsor. Então, você vai poder sair com duas semanas. Aqui, no caso, com o meu sponsor, eles falam para avisar com antecedência e é isso. Não tem muito assim. Vocês podem tirar 2 semanas por ano. Certo. Kênia, você gostaria de fazer uma pergunta? Quero sim. Em relação a valores de horas trabalhadas, mais ou menos, como que está essa questão da sua região? Então, a carga horária do enfermeiro aqui nos Estados Unidos, como eu falei, é 36 horas semanais. Geralmente são plantões de 12 horas, mas eu tenho colegas que fazem plantões de 10 horas e tenho colegas que fazem plantões de 8 horas, mas a maioria são plantões de 12 horas por dia, com meia hora de intervalo. E é isso. A maioria dos contratos vão ser 36 horas semanais. Eu gostaria de trabalhar mais. Eu sempre estou disponível, sempre falo para a minha instituição, se vocês precisarem, vocês podem me chamar. Até mês passado eu estava fazendo 4 por semana. A instituição estava uma loucura, cheia de paciente, então eles estavam precisando muito. Então eles me ofereciam 4 semanais. Eu cheguei a pegar 5 semanais. Mas isso vai depender do seu contrato. Overtime, eles pagam a mais? Como é que funciona? Quando você está com sponsor, não. Você recebe todas as suas horas extras. Você trabalha. Se você teve um plantão de 12, mas fez 13, você vai receber todas as... você vai receber todas as horas extras, na verdade. Eles pagam o mesmo valor ou é um valor a mais? Que eu ouvi dizer que quando você faz horas extras, o valor que eles pagam é sempre a mais do que a hora normal que você faz. Eu acredito que seja a mais se você passar, se o seu carga horária for 36 e você passar 40. Mas isso ainda não aconteceu comigo, então eu não consigo te responder, porque isso ainda não aconteceu comigo. Mas todas as horas extras você vai receber. Se você ficou 1 hora a mais, você vai receber 1 hora a mais no seu contra-cheque. Em média, qual que é o valor assim, a média do valor que eles pagam por hora aí trabalhada? Gente, isso vai depender de cada sponsor. A média que eu vejo aqui hoje é de $35 por hora a 40. Isso é a média de vários sponsors. Porém, tem gente que paga menos, tem gente que paga mais. Eu já vi aí entre 26, 28, 29, 30, e já vi aí contratos de 44, 50 horas. 50 horas. Mas a média varia entre 35 a $40 por hora. Uma coisa também que vale falar para vocês, assim que vocês terminam o contrato de vocês também podem trabalhar como travel nurse. Travel nurse... É isso que eu ia te perguntar, que minha intenção é essa, pegar a experiência e depois entrar para o travel nurse. Sim, travel nurse é uma enfermeira viajante, digamos assim. Você pode fechar com uma agência, você pode viajar os Estados Unidos inteiro trabalhando, pegando contratos de 12 semanas em cada local
ida. Um mês, isso depende. Aí você vai passando de estado para estado. Porém, tem agência que trabalha somente em um local, por exemplo. Eu sei de uma enfermeira que ela está trabalhando de travel na cidade dela, só mudando de hospitais. O travel nurse, ele tem só 2 dias de treinamento também, e ele recebe muito bem. Dá quase $100 a hora. Então, Nossa, esse eu quero. Então, é uma coisa que, se você pode, depois que terminar seu contrato, é uma coisa que vale muito a pena, gente. Certo. E uma coisa perdão. também... Pode ir. Quando termina seu contrato, gente, a maioria dos hospitais aqui, eles te oferecem sign-in bônus. Esse sign-in, a necessidade que é tão grande e a rotatividade de enfermeiro aqui, porque o enfermeiro vai mudando para quem está pagando mais, às vezes não quer trabalhar aqui mais nesse estado, muda para outro estado, então a rotatividade é tão grande que a maioria dos hospitais te oferecem um sign-in, às vezes, de $20 mil só para você assinar um contrato com eles e ficar por, sei lá, 2 anos. Essa sua colocação vai ao encontro da pergunta da Débora, que após o término de contrato com o sponsor, é fácil conseguir que uma instituição te contrate. Com certeza, a resposta é sim, gente. Até mesmo porque depois da experiência do sponsor, você vai ter de 2 a 3 anos de experiência. Eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma, gente. Eu recebo proposta de emprego na minha caixa de correio, eu recebo proposta de emprego todos os dias no meu e-mail, no meu LinkedIn. Meu e-mail tá, assim, são tantos que eu não consigo nem responder e ler todos. Gente, é muita proposta de emprego. Então, se é emprego que vocês não vão ficar, vocês vão poder escolher. Certo. Obrigada, você respondeu as minhas dúvidas. E seu sponsor, eu queria depois contactar ele. Sim. Ter o contato dele. Eu posso deixar, a Thalita pode passar meu e-mail para o pessoal que tiver interesse, se tiver algumas dúvidas pontuais, eu posso responder vocês, sem problema nenhum, gente. Excelente. A Débora mandou outra pergunta, se você conseguiu escolher seu estado de preferência ou não foi. Não foi possível. Assim como eu falei para vocês, gente, quando vocês escolhem o estado, quando você chega na contratação com o sponsor, você vai para onde o sponsor precisa de você. Aqui, gente, tem enfermeiro que foi para locais com 30 mil habitantes. É complicado. Então, às vezes você vai para um local que você não gosta, às vezes você vai para um local que você adora. Então, você vai para o local que o sponsor precisa. Eu também conheço enfermeiros que conseguiram ir para os locais onde eles queriam, mas isso não é uma regra. Hoje eu estou aqui em Albuquerque, no Novo México. Era uma exigência do meu sponsor, a gente tem que iniciar o trabalho aqui, só que depois de 1 ano eles falam que tem possibilidade de transferência. Então, a gente já está aí mexendo os pauzinhos para uma possível transferência daqui um tempinho já. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mas ela vai ter que fechar com o meu sponsor. Sim, eu filtrei aqui para ela, realmente eu acho que é o mais adequado para ela atualmente. A Débora está te agradecendo pelas informações e por responder as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para a Tatiara. Sim, Nayara. Sobre a questão, tipo assim, se você é muito pobre mesmo, igual eu, e assim, geralmente o sponsor, ele é responsável por pagar todos os custos, tipo, mesmo a estadia, quando a gente chega, até a gente conseguir se estabelecer financeiramente. Como que funciona isso, né, essa questão financeira? Porque, pelo menos, a minha situação hoje, né? Eu teria dinheiro só para uma passagem de ida. Entendi. Bom, isso vai depender do sponsor. Isso entra na questão dos benefícios, gente. Hoje, o meu sponsor, ele me ofereceu moradia por 3 meses. Claro que tem um teto. Claro que tem um teto, né, gente? Eu não vou escolher um apartamento caríssimo. Então, e eles pagaram as minhas contas, energia, água, gás, por 3 meses também, com o teto. Isso vai depender do sponsor que você escolher. Então, essa questão dos benefícios, você vai ter que discutir com cada sponsor. A maioria deles vão te pagar passagem aérea, só que, infelizmente, você vai ter que vir com um planejamento financeiro para o início. Eu cheguei aqui no dia 16 de abril,
e comecei a trabalhar. Na verdade, eu tirei basicamente umas férias antes. Eu falei para o meu sponsor que eu ia começar um pouquinho tarde. E eu comecei a trabalhar mais ou menos um mês depois, porque você tem todo um treinamento para fazer, os cursos de BLS, ACLS, o PAUS e tudo, né? Até documentação com a empresa e tudo. Então, você tem que ter um dinheiro aí para se manter nesse período, com alimentação, gasolina, comprar carro, essas coisas todas. Tirar carteira até você conseguir se estabilizar. Então, eu diria que você tem que ter um planejamento financeiro para começar. Depois que você começa a trabalhar, eu recebo semanalmente. É tranquilo, gente, porque o enfermeiro aqui ganha bem, você vai conseguir viver muito bem. Então, o planejamento você tem que ter. Infelizmente, um dinheiro para iniciar aqui, você tem que trazer. Agora, a parte que o sponsor paga, do processo, ele vai pagar a parte imigratória. Antes do processo imigratório, a gente tem todos os gastos também. Com CID-FNS, tem os gastos da aplicação das documentações, tradução, tem gastos com correio, outros tipos de gastos. Aí, eu acho que o processo em si, antes do sponsor, a pessoa vai gastar aí em torno de uns R$9.000, se a pessoa fizer uma vez o IELTS e uma vez o NCLEX, e eu não estou contando nenhum curso de IELTS ou nenhum curso de TOEFL. Então, tem que ter um planejamento aí, gente. Mas eu digo para vocês uma coisa, o processo dos Estados Unidos, ele é um dos processos que eu acredito que está mais barato, porque o da Austrália era extremamente caro para você conseguir sua licença. E, Tatiara, como a gente está integrando o curso de enfermagem ao processo, a gente está oferecendo cursos preparatórios subsidiados para os meninos, sabe, fazerem a prova. Então, são 3 parcelas de R$110, o curso preparatório do TOEFL e do NCLEX. O próximo semestre vai ter o do NCLEX, então é bem abaixo do valor de mercado para ajudar os meninos, sabe? Com certeza. Isso é uma ajuda grande, gente, porque não é fácil preparar para um IELTS ou para um TOEFL sem algum material de apoio. Então, aproveita a oportunidade, porque vale muito a pena. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não, todo mundo ficou quietinho agora. Eu queria deixar o site do meu esposo. Posso? Pode sim. Nossa, lá tem um e-book maravilhoso, pessoal. Sim. Muito esclarecedor. O meu esposo, ele é da área de TI e ele fez meu processo todinho enquanto eu estudava, gente. Tá aí a rede de apoio de vocês, hein? Tem um papel importante, porque fazer o processo sozinho não é fácil. E eu fiz com o meu marido, e meu marido cuidou de toda a parte burocrática para mim. Então, ele sabe muito, apesar de não ser enfermeiro. Então, ele, juntamente com outro enfermeiro chamado Marlon, eles organizaram um site, eles estão modificando essa semana também mais algumas coisas. Tem um e-book lá gratuito, que é um livro digital sobre informações do processo em si, né? Para quem não conhece, não sabe, ainda está um pouco perdido. Então, vale muito a pena. Então, o site é www.braziliannurseabroad.com. Você pode escrever para ele, por favor, Thalita? Posso sim, com certeza. www.nurseabroad. No, Brazilian Nurse Abroad. Brazilian Nurse Abroad. .com? Sim. .com.br. .com.br. Eu quero deixar uma frase, eu li essa frase hoje. Eu queria deixar uma frase para vocês, é da Forbes. Ela diz assim: você pode ter o que quiser, basta deixar de lado o pensamento de que seus sonhos são inatingíveis. Ótimo, muito obrigada, Tatiara. Eu queria agradecer de novo por tudo que você tem feito por nós, pelo programa, pelos meninos mesmo, para encorajá-los a ter essa resiliência que o processo de longo prazo exige. E conte sempre com a gente. Muito obrigada mesmo por sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Né? Eu que me formei há uns anos, nem lembro mais, em 2009. E hoje eu estou muito orgulhosa de tudo que eu construí durante minha carreira. E eu espero que vocês consigam atingir os objetivos de vocês, gente, porque vale muito a pena. Eu não era muito
não acreditava muito quando eu estava no Brasil que fosse ser possível conquistar tudo que a gente tem hoje, né? Trabalhar na área nos Estados Unidos. Até hoje, todos os dias eu ainda fico pensando, meu Deus, eu estou aqui mesmo. Então, gente, foca aí no processo de vocês, vai dar tudo certo. Se precisarem de ajuda aí, deixei meu e-mail. E é isso. Boa sorte para todo mundo. Obrigada, Tatiara. Um abraço, manda um abraço para o Jean, viu? Pode deixar. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.